Estou lendo um estudo acerca de Salmos. Eu estou no capítulo 106 agora. O nome é Triste Confiança. Esse salmo, como o anterior, recapitula a história de Israel, mas apresenta o outro lado da moeda. O pecado do povo de Deus é realçado aqui em tom de confissão, mas por mais real que seja sua percepção de pecado, o povo está totalmente consciente do amor leal de Deus, o seu amor de aliança que não vai abandoná-lo. Essa é a corda salva-vida a que eles se agarram e o fundamento da confiança de que Deus vai salvá-los na sua emergência nacional causada pelo seu pecado. A graça de Deus, versículo 1 ao 3. O povo é um remanescente insignificante. A maioria da nação foi dispersa em virtude do exílio, mas o tema inicial não é uma oração relacionada à sua necessidade horrível. Antes, um louvor que expressa a convicção da fidelidade de Deus, da qual depende. Como é bom o Deus que adoramos, nosso amigo fiel e imutável, e a sua expressão alegre de gratidão. Deus está muito acima de todo louvor, porque nenhuma expressão de louvor pode expressar de forma adequada seus grandes feitos, especialmente os realizados a favor de Israel. Mas o povo está consciente do fato de que a graça de Deus não é algo que pode ser mendigado ou abusado. Entende que ela impõe obrigações e exige um estilo de vida apropriado. A oração sem acompanhamento. Versículo 4 e 5. O líder da adoração insere o seu pedido pessoal, que em si mesmo já expressa a medida da fé subjacente ao salmo. As perspectivas do futuro da nação são excelentes. A comunidade de fiéis não tem dúvidas quanto a isso, mas ele suplica para que pessoalmente tenha o privilégio de compartilhar das bênçãos futuras dos escolhidos de Deus. Lembra-te de mim é o seu apelo. Muito tempo depois, o clamor do ladrão arrependido ecoaria essas palavras em seu espírito. Pecado e salvação. Versículo 6 a 46. A comunidade humildemente confessa o seu pecado a Deus em palavras honradas pelo rei Salomão. 1 Reis 8:47. A sua iniquidade é da mesma espécie que a cometida pelos seus antepassados. A história tem um mau hábito de se repetir, especialmente em questões espirituais. O povo olha em retrospecto para o início glorioso da sua história Então aí, do mesmo modo que a queda de Adão era, em certo sentido, a queda de todo homem, e espelha como evento arquétipo o padrão que todos seguirão individualmente, os eventos básicos do êxodo, da peregrinação no deserto e da entrada na terra prometida, deram o tom da história subsequente de Israel. Outros salmos históricos atribuem ao êxodo, etc., um significado permanente para a eleição e salvação,
Mas esse salmo expõe o seu lado escuro. De forma semelhante, os cristãos olham em retrospecto para a cruz como um marco tanto do amor salvador de Jesus quanto do pecado deles. Romanos 5, 6 a 8. Assim, a comunidade que primeiramente usou esse salmo aponta o dedo de acusação para os seus antepassados e também para si mesma, as muitas manifestações do seu amor leal. Versículo 7. Para proteger o seu povo das pragas e libertá-lo do Egito, são mencionadas para mostrar a enorme pecaminosidade do seu povo. Romanos 7:13. E assim destacar sua natureza assustadora. Êxodos 14, 11 e 12. Mas graças a Deus, onde o pecado foi grande, a graça se tornou muito maior. Ele continuou salvando o seu povo, evidentemente não em virtude de algum mérito dos israelitas, mas por causa do seu nome, para conquistar repudiação para si mesmo. Ele continuou salvando o seu povo, evidentemente, não em virtude de algum mérito dos israelitas, mas por causa do seu nome, para conquistar a reputação para si mesmo, pelo fato de outros reconhecerem o seu poder. Êxodos 14, 18. Dessa perspectiva, o Êxodo se constitui em fator-chave para o futuro. Revelou Deus como o salvador do seu povo pecador. Não que pudessem reivindicar orgulhosamente para si essa verdade, mas isso Dessa perspectiva, o Êxodo se constitui em fator-chave para o futuro. Revelou Deus como o Salvador do seu povo pecador, não que pudessem reivindicar orgulhosamente para si essa verdade, mas isso de fato dava esperança ao penitente. Além disso, também foi capaz de criar um novo contexto para o exercício da fé e expressão do louvor. Êxodos 15. A oração implícita é que Deus pudesse se mostrar novamente como um Salvador poderoso. O pecado, porém, continuou batendo na porta de Israel e sempre conseguia entrada. No deserto, eles puseram Deus à prova, tentaram a Deus, BJ, e receberam uma resposta de 2 gumes à sua queixa. Números 11, 4, 31, 33, 34. Datã e Abirão conspiraram contra os líderes designados por Deus e tiveram de ser exterminados. Número 16. Em Horebe, Sinai, mais do que qualquer lugar, mesmo que quando Deus estava se revelando e expondo sua vontade, a curva de ingratidão do povo alcançou o ponto mais baixo de todos os tempos. No incidente do bezerro, Êxodos 32, do 1 ao 6, não é de admirar que por consequência disso Israel chegou à beira do desastre. Mas Moisés, o mediador da aliança, colocou-se na brecha, versículo 23, nota de rodapé da NVI, como um valente soldado que defende as brechas nas defesas de uma cidade sitiada. E assim foi adiado o castigo do povo. Êxodos 32, 11 e 14. Eles, porém, não tinham aprendido a lição. De fato, rejeitaram, versículo 24, a terra da promessa por todas as suas qualidades desejáveis
Desconfiança covarde foi a reação deles ao convite de Deus. Eles murmuraram dentro de suas tendas. Bíblia BJ, confira Deuteronômios 1, 21 a 32. Mereceram, sem sombra de dúvida, a maldição de Deus quando os barrou na entrada da terra, uma maldição cujo efeito de longo alcance Israel tinha experimentado havia pouco tempo. A seguir, eles desertaram do culto a Deus e se envolveram em rituais pagãos dedicados a ídolos sem vida, Neb, números 25 do ao 3. Israel novamente foi poupado somente pelas súplicas de um intercessor. Confira a tarefa do servo em Isaías 53:12. Havia uma lembrança muito viva de Finéias entre o povo de Israel. A classe especial sacerdotal dos descendentes dele, confira números 25 do 11 ao 13. Esse era o louvor especial de Deus e a demonstração da sua apreciação. Gênesis 15:6. Meribá, que significa discórdia, foi o palco de mais dificuldades com respeito às tragédias, porque a provação iniciada pelo povo levou à queda da graça do próprio Moisés. Números 20 do 2 ao 13. Quando eles de fato entraram na terra, o que aconteceu? Foi um desastre, pois isso os expôs a mais tentações à idolatria, ao sacrifício de crianças e a uma grande gama de práticas pagãs. Israel desobedeceu a Deus e quebrou a sua aliança de casamento, tornando-se infiel a Deus. Versículo 39. Aqui também a história antiga se tornou um espelho de acontecimentos mais recentes. O salmista retrata de forma deliberada o período dos juízes nos termos dos fatídicos últimos séculos pré-exílicos, 2 Reis 17:17, Jeremias 3, do 1 ao 3. O período oscilou como um pêndulo entre o castigo e a suspensão temporária da sentença, Juízes 2, do 11 ao 19. Israel sofreu humilhação nacional, algo que não é estranho às gerações mais recentes, inclusive a do próprio salmista. Não que os outros tivessem um direito inerente à superioridade, muito menos os seus deuses. Mas Deus permitiu isso como represália aos crimes espirituais e morais de Israel. Mais uma vez, o crime nacional tem aparência mais sombria, ainda no contexto de ajuda salvadora de Deus. O que trouxe mudanças para melhor em Israel, humanamente falando, foi o clamor arrependido do povo a Deus. Juízes 3:9, que desencadeou um alívio da sua sorte amarga. O grito por ajuda, que já é o versículo 47. A comunidade religiosa ousa tomar aqueles livramentos passados como precedentes do seu próprio futuro. Leva o seu clamor pessoal a Deus da aliança. Precisa agora novamente que Deus abrande a sua presença e pratique o mal. Pratique o amor leal da sua aliança outorgada
há tanto tempo. Neemias 9:6 pleiteia por nova identidade nacional, pela volta do povo de Deus à sua terra. Jura apresentar do povo de Deus à sua terra. Jura apresentar ação de graças, e o seu pedido for atendido, provavelmente faz do louvor a sua glória. O salmo completou o círculo do tema do louvor. A comunidade espera, completamente consciente do seu pecado e do seu salário, mas consciente também do seu Salvador. Lance toda a expectativa dele. Saulo aplica esse salmo a um contexto mais amplo. Em Romanos 1, considerando a saga do fracasso humano e do abandono e da ira divina em padrão que se tornou real na experiência dos gentios. Compare versículo 20 com Romanos 1:23. 41 com Romanos 1, 24, 26, 28, 23, 32, 40 com Romanos 1, 18, 39 com Romanos 1, 26 e 27. Versículo 26. Levantar a mão em gesto usado para confirmar um juramento. O versículo é uma doxologia que marca o final do 4º livro do Saltério. Então aqui terminou a parte dos Salmos. Que termina o comentário de Salmos aqui. E aí no outro já vai o capítulo 107, né? É isso aí.